há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus baixou vista à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Amém? Fica registrado para a geração futura e um povo que há de ser criado, louvará ao Senhor. Amém? E que aqui fala também que o Senhor atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as suas preces. E que o Senhor, nessa noite, está aqui conosco. Ele ouve as nossas orações, aquilo que nós temos para colocar diante do Senhor, que nós possamos nessa noite colocar diante do Senhor, crendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Amém? Curve sua cabeça nessa noite, coloque sua vida diante do Senhor, o seu dia, a sua vida, aquela questão que você tem colocado diante do Senhor. Sabemos que hoje é terça-feira da conquista. Nós temos sempre algo a pedir, a buscar do Senhor, e que nessa noite nós venhamos buscar do Senhor aquilo que precisamos, em nome de Jesus, e que também possamos agradecer por tudo o que Ele tem feito por nós. Senhor, nós te louvamos nessa noite, engrandecemos o teu nome, adoramos o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite com toda sorte de bênçãos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha ouvir as nossas orações nessa noite, que o Senhor venha ouvir o nosso clamor nessa noite, aquilo que o teu povo tem colocado diante do Senhor, Pai. Que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Aqui na tua palavra fala que o Senhor nos ouve o desamparado, que o Senhor ouve as nossas orações, e é isso que nós estamos te pedindo nessa noite, que as nossas orações, o nosso louvor chegue até o teu trono da graça, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Dê-nos uma noite na tua presença, o culto abençoado. Que nós venhamos, Senhor, sair daqui diferente do qual nós chegamos. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui renovados, cheios do Senhor. Abençoe essa linha das crianças, que o Senhor venha nos usar como canal de bênçãos. Abençoe o culto. Abençoe, Senhor, a palavra dessa noite, que venha de encontro aos nossos anseios. Que o pastor venha ser boca do Senhor aqui nessa noite, para falar aos nossos corações. E que nosso coração seja uma terra fértil, em nome de Jesus. Nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Dê-nos a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós venhamos louvar o Senhor nessa noite, engrandecer o nome do Senhor. Ele já se faz presente aqui nessa noite. Que nós venhamos crer que Ele pode mover, que Ele pode fazer, que Ele pode operar, em nome de Jesus. Cante esse louvor como uma oração ao Senhor. Ore ao Senhor através deste louvor nessa noite, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me se ache só a ti. Então diga para o Senhor nessa noite: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, a dica pro Senhor nessa noite: usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia, Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluias. Que o Senhor venha nos usar como canal de bênçãos. Que possamos ser, nesse nome de Jesus, um canal de bênçãos para o Senhor. Que o Senhor venha fazer transformações em nossas vidas. Que o Senhor venha restaurar vidas aqui nessa noite. Que o Senhor venha curar vidas. Que nós venhamos viver o extraordinário do Senhor. Que nós venhamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Ele venha mover em nossas vidas. Que nós venhamos dar abertura para o mover do Senhor em nós. Em nome de Jesus, diga nessa noite: sonda-me. Aleluia. Transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me. Aleluia, Jesus. Transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, Jesus. Aleluias. Enche-me e usa-me. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. E cada dia mais o Senhor vem nos usar como canal de bênçãos. Aleluias. Que nós possamos enxergar a presença dEle em cada coisa, em cada situação da nossa vida. Que nós possamos enxergar as mãos do Senhor.
Aleluias, não só nas coisas positivas, nas negativas também, que nós possamos enxergar o mover do Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens sem você. Aleluias. Ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao teu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, Jesus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Que nós venhamos louvar o Senhor em todo tempo e fora de tempo. Que nós possamos levar uma vida de adoração ao Senhor. Aleluias. Aleluia. Toda a criação te louva. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, aleluias, aleluia. Que nós venhamos enxergar a presença do Senhor em todo lugar da nossa vida, em tudo que acontecer em nós. Que nós possamos ver o mover do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Toda a criação te louva. Toda a criação
nós venhamos louvar e adorar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. E quando as coisas estiverem difíceis, que você possa olhar o lugar mais alto. É de lá que vem o nosso socorro. Nós temos livre acesso ao Pai. Como o Sherlon falou domingo aqui, o véu foi rasgado e que nós temos livre acesso ao Senhor. Então olhe para o monte mais alto e busca o socorro no Senhor. Ele está pronto para te ouvir. Ele quer ouvir a sua voz. Ele tem saudade da tua voz. Cante essa oração em nome de Jesus. Do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus. Teu amor é grande, sempre acolhe os teus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Aleluias. Nessa luta é grande, mas eu não vou desistir. É grande, mas o Senhor está contigo. Chegue, caminhe, o Senhor está contigo. Aleluias. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluias. Creia somente, tome posse do mover do Senhor sobre a sua vida. Quando os meus inimigos envergonhem o inimigo, busque o Senhor. Quando lá da glória Deus te exaltar, não dê ouvido, não ao meu tentador, que faz de tudo pra você parar. E você faz o quê? Levante agora a tua voz, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Aleluia. Ele tem a solução para o seu problema. Creia somente. O domínio e o poder. Aleluias. Falta pouco pra. Espere somente no Senhor. Aleluias. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluias. Nós venhamos crer no impossível do Senhor e crer que Ele pode fazer abundante mais do que tudo quanto pedimos ou pensando, porque é o poder dEle que opera em nossas vidas. Amém? Amém? Gostaria de convidar as crianças aqui à frente. Todas as crianças abaixo de 10 anos. Amém? Senhor, nós colocamos cada criança aqui diante do Senhor, Pai. Que elas possam cada dia aprender mais do Senhor. Que tudo o que for dito, Senhor, que elas possam colocar em prática na sua vida cotidiana. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida delas. Que eu seja ali na salinha boca do Senhor.
Que através da minha vida, Senhor, elas possam conhecer mais o Senhor, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida delas. Sabemos que essas crianças é a igreja de amanhã. Que seus pais possam continuar trazendo para a casa do Senhor. E que elas possam cada dia mais aprender do Senhor. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém, gente. Graças a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, né? E os nossos corações, para que possamos prosseguir naquilo que Deus tem e deseja para nós, né? Que nesta noite a palavra do Senhor, né, venha ser real em nossos corações, que nós possamos receber mais uma porção daquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco, né? Em nome de Jesus. Permita Deus falar no teu coração, permita Deus ministrar, né, sobre você aí na live, você aqui, né, de modo presencial. Que em tudo, onde houver pessoas nos ouvindo, possa ser tocados, né, possam ser cheios verdadeiramente do Espírito Santo, ao qual é o alvo, né, da nossa fortaleza, é aquele que nos dá condição de ministrar louvor, né, de ministrar a palavra, de andar, de caminhar, né, de poder reconhecer sobre nós as nossas falhas, pecados, erros, e de nos capacitar, nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que Ele tem nos ensinado, e principalmente nos consolar, né? O Espírito Santo tem esses papéis exclusivos aqui na terra, né? E volta e meia eu gosto de falar e de ministrar sobre Ele, porque Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele é aquele, né, que capacita as nossas vidas e que nos dá condições de, mesmo talvez, né, até sem desejo de estar aqui nesta noite, né, de repente uma fraqueza, uma tristeza, um problema, uma situação adversa, o Espírito Santo, Ele nos desperta, né, Ele nos toma pela mão e diz: não temas, que eu te ajudo. Então Deus tem uma palavra para nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e então Atos. Você que puder ficar de pé, faça isso. Atos capítulo 2, vamos ler apenas os iniciais versículos aqui. Atos capítulo 2, em nome de Jesus, que Deus venha falar conosco neste momento e nesta noite, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, né, a seguir aqui para nós, diz assim o texto sagrado: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações,
que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto os judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Amém, igreja? Até aqui vamos orar. Pai, eu quero clamar ao Senhor nesta noite. Eu quero pedir a Deus que o Senhor possa ministrar no cada coração neste lugar. Ó Deus, nós cremos nesta palavra, nós cremos na tua misericórdia, nós cremos no seu amor, ó Deus, e naquilo que o Senhor tem e deseja falar com cada um aqui neste lugar. Eu te peço, ó Deus, ministra, que nós possamos, ó Deus, compreender, e não somente compreender, mas sermos cheios da tua presença, do teu Espírito aqui neste lugar. Como um vento impetuoso, ó Pai, da tua presença, que cada vida aqui, ó Deus, presencialmente, como também ali, ó Deus, através da live, possam, ó Deus, serem tocados de uma maneira diferente, de uma maneira renovada, restaurada, que possamos, ó Deus, compreender o que é ser cheios do Espírito Santo, o que é receber, ó Deus, aquilo que é o Consolador, aquele que tudo pode, aquele, ó Deus, ao qual é o tempo que nós vivemos atualmente, ao qual a tua palavra, ó Deus, nos faz a entender que é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ó Deus, que nos faz capacitados para vivermos, ó Deus, o teu chamado, o teu caminho e a tua vontade para as nossas vidas. Então nós oramos nesta noite, ó Pai, fala conosco, não permita com que nós venhamos sair daqui sem compreender o que a tua palavra deseja falar com a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, igreja, toma o teu assento em nome de Jesus. Igreja, nós temos uma mensagem, uma palavra hoje um pouco complexa, mas ao mesmo tempo simples de entendimento, e eu quero ser o mais simples possível para um despertamento da igreja, tanto aqui quanto também na live, né? Ou seja, quando nós falamos do Pentecoste, nós estamos falando de algo de grande importância para a igreja. Quando nós pegamos Lucas capítulo 24, no verso 49, nós vamos perceber que o texto ele vai declarar uma ideia de Jesus, né? Coloca para nós no painel, de Jesus trazendo para os discípulos a dizer: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus, ele deixa uma regra, ele traz uma ideia para os discípulos, conforme eu até preguei aqui domingo. Muitas vezes nós limitamos a igreja de Jesus implantada, muitas vezes nós limitamos a ideia, né, ali
do público, do povo que fazia parte, né, daquele segmento com Jesus, às vezes olhamos e enxergamos 12 discípulos. Mas quando nós olhamos e abrangemos mais a Bíblia, conforme conversamos aqui domingo, nós vamos ver que os discípulos também eram semeados em 70. Lembra daquela lei, daquela regra que Jesus disse: ei, vocês irão de 2 em 2, vocês irão caminhar de 2 em 2 pessoas, e consequentemente vocês chegarão nas casas, né, e irão falar do evangelho. Mas aqueles que não receber a paz, vocês vão sacudir o pó e vão sair, e aquela paz voltará sobre vocês. Ou seja, entendemos o que então? Que Jesus estava demonstrando que sempre nós devemos de oferecer o bem para alguém, oferecer a paz para alguém, oferecer algo bom para alguém, porque se alguém não se apegar àquilo, não pegar a ele aquela paz, aquela graça, aquela misericórdia que você está desejando ao irmão, consequentemente aquilo há também como positivo a tua vida. Lembra do que o texto declara, que todas as coisas cooperam, né, ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? O texto ele vai mais além, Neemias, quando declara, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós praticamos aquele que é o chamado de Jesus, o desejo de Jesus, que é nós fazermos o bem, mesmo quando nos é feito mal, automaticamente nós estamos alegrando Jesus. E como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Jesus Cristo, nós vemos que até fazer o bem ao próximo faz bem a nós, retorna para nós, porque nós estaremos obedecendo talvez uma dos princípios, uma das pedidas de Jesus ao ser humano, talvez uma das mais difíceis de executar, que é fazermos bem a quem nos faz mal, orar pelos que nos maldizem, ou seja, dar a outra face àquele que bate em outro lado da face. Ou seja, vemos então Jesus nos convidando talvez a um dos detalhes mais difíceis de ser praticados da Bíblia Sagrada. Mas se nós vivermos este princípio, nós vemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós compreendemos que nós estaremos ali fazendo um depósito de fortaleza para nós mesmos. É por isso que quando nós vemos uma pessoa chamada de boba, né, chamada de incapaz, uma pessoa que talvez é chamada de besta, né? Ou seja, ou palavras semelhantes a essa, porque pessoas fazem mal a ela, maldizem ela, caluniam ela, ou seja, fazem maldade com ela, mas ela ainda continua com o coração bondoso, ela ainda continua sendo fiel aos princípios do Senhor. E aí olhamos para aquela pessoa passando tantas adversidades, mas ainda olhamos e vemos uma fortaleza nela. Ou seja, Neemias explica isso quando diz que a alegria do Senhor é a nossa força, porque isso é individual, é uma alegria funilada, é porque aquela pessoa, ainda que está passando tudo isso que dizemos, ela está ainda fazendo bem, ela está ainda orando, ela está ainda buscando, ela não ainda sente nenhuma amargura no coração por aqueles que caluniam, por aqueles que os fazem mal. Muito pelo contrário, faz bem a quem o faz mal. E o que Neemias declara: a alegria do Senhor é a nossa força, porque essa pessoa que age assim, ela estará alegrando o coração de Deus, que retorna como fortaleza para as nossas vidas, em nome de Jesus, igreja. Então é automático. Então, quando o texto declara que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, por incrível que pareça, até o pecado. Então eu vou pecar? Não. Romanos capítulo 5
Os últimos versos, entrando para o capítulo 6, coloca aí para nós. Romanos capítulo 5, verso 26, 28, coloca o final, os últimos versos, me fale a memória agora, certo? Mas Romanos capítulo 5, os últimos versos, e nós iremos entrar para os primeiros. É aí mesmo, pode deixar aí, ó. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Vai seguindo, até a gente chegar no ponto, ao capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Segue mais um pouquinho. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Segue mais um pouquinho. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Segue mais um pouquinho. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Deixa eu ver o próximo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Agora volta para mim o 21, o 5, capítulo 5, coloca o 20 lá, só para mim ver uma coisa. Retorna o capítulo 5, vai retornando, só retornar, isso. Isso, aqui que eu queria. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, então quando eu declaro que até mesmo o pecado, ele é benéfico para aquele que ama a Deus, eu estou dizendo no sentido do pecado inconsciente, não no pecado da iniquidade. Nós estamos trabalhando a ideia de Romanos capítulo 5, do verso 20, o 21, o capítulo 6, o verso 1, capítulo 6, 2, 3, ou seja, trazendo a ideia do capítulo 5 ao 20, até o 6, verso 3 ou 4, a ideia de que eu não devo permanecer no pecado, eu não devo permanecer nas raízes pecaminosas da minha vida, mas se eu pecar, mas se houver o pecado da carnalidade no sentido da fraqueza, não que eu me entreguei, não que eu me jogo a uma iniquidade, mas que houve uma fraqueza em mim, se houver o pecado, ainda assim o Senhor sobrepõe, ou seja, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça ela sobrepõe este negócio. Ou seja, o que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça seja maior? O texto declara: de jeito nenhum, porque aquele que nasceu em Cristo já não vive mais no pecado, ele também morreu na cruz com Jesus. Ou seja, então nós estamos falando de uma fraqueza, nós estamos falando daquilo que Jesus também declarou: quem é mais amado? Ou seja, não no sentido do amor afetivo, mas do amor do perdão, aquele que peca mais. Então nós precisamos, muitas vezes nós entendemos e temos que olhar que consequentemente, igreja, tudo, até mesmo um pecado inconsciente, coopera, nos faz crescer, nos faz alinhar com Cristo, nos faz prosperar com Cristo. O que é prosperidade, né? Muitas vezes no século atual que vivemos, a palavra prosperidade, ela banalizou um caminho financeiro, né? Ela está banalizada quando se trata daquilo que é material, financeiro. Mas quando nós trazemos a ideia de prosperidade em sua definição, em sua essência, é realização. É uma pessoa realizada. Ou seja, então a prosperidade é quando eu me realizei em todos os meus objetivos. Às vezes você não tem uma vida tão próspera financeiramente, mas você é uma pessoa realizada, tem o que é necessário. E quando nós dizemos necessário, nós estamos dizendo em todas as áreas da vida. Porque o que adianta, né, ter, por exemplo, valores imensos, como muitos têm, como eu tenho falado, como a gente, né, eu falo algumas vezes aqui
Se nós olharmos para os últimos anos, nós vamos ver suicídios, né, de muitas pessoas poderosas, pessoas de um poder aquisitivo muito grande, né? Se nós olharmos nos últimos anos, nós vamos ver suicídios de pessoas da fama, pessoas do mundo da música, atores de Hollywood, né? Ou seja, pessoas que têm tudo, tinham, né? Melhor dizendo, no sentido passado, tinham tudo, entre aspas, mas ao mesmo tempo não tinham nada, porque a realização ela não está ligada em um mundo material. Não que o material não possa fazer parte das nossas realizações, mas não podem ser o patamar, não pode ser a estrutura, a base da nossa realização. A base da nossa realização tem que estar em Cristo Jesus, ao qual a Bíblia declara que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando a minha base, a minha realização está em temer a Deus, consequentemente, igreja, eu serei próspero. Então a prosperidade está ligada nisso. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver a ideia de que Jesus ele deu uma ordem: não se afastem de Jerusalém, enquanto do alto não vier poder. Enquanto do alto não vier o Espírito Santo, para ser mais exato. Espírito Santo que tem obras exclusivas nesta terra. Consolar, é Ele que faz. É também levar o homem, né, a ser convencido do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que faz. É exclusivo. Também ensinar o homem aquilo que nós estamos aprendendo hoje, é Ele que abre o nosso entendimento, é exclusivo, igreja. Lembrar também daquilo que Ele tem nos ensinado, também é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É por isso, né, como N vezes eu já disse aqui, quando a Bíblia declara que se eu pecar contra Jesus eu tenho perdão, mas contra o Espírito Santo eu não tenho perdão. Seria estranho nós dizermos isso, mas é porque nós vivemos um tempo da pessoa do Espírito Santo, da pessoa divina do Espírito Santo. Talvez você me diz, então é outra pessoa. Ele é uma pessoa, mas está ligado ao Pai. Como sempre eu já disse aqui, o melhor exemplo, mesmo limitado, que eu mais gosto para explanar Jesus sendo Pai, Filho e Espírito Santo é olhar para o sol. Olhamos para a estrela, vemos Deus Pai. Olhamos para o brilho que chega até a terra, vemos Jesus. Olhamos para o calor que sentimos com aquele brilho que vai resplandecer em nós, vemos o Espírito Santo. Ou seja, vemos então três momentos diferentes, trazendo na ideia da personificação de Deus, três pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo todos estão interligados. O calor, o brilho e a estrela, nenhum trabalha sem o outro, nenhum executa nada sem o outro, nenhum faz nada sem o outro. Ou seja, assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, vemos que cada um tem seus feitos, suas relações, né, o seu tempo, mas nenhum se desliga, todos estão interligados nos feitos, e necessário é que um faça de acordo com que o outro execute junto. Então vemos, igreja, que o Espírito Santo, sendo então a blasfêmia, a rejeição dele, nos leva a não ser convencido pelo pecado, pela justiça e pelo juízo. Então a blasfêmia, único pecado que não tem perdão que a Bíblia fala. Às vezes muitos, né, colocam algo nessa colocação, nessa definição, e ela é simples, igreja. Se eu rejeito o Espírito Santo, que é blasfêmia, logo então eu estou rejeitando a possibilidade de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então não é que Deus deixa de me perdoar, não, é eu que rejeito a possibilidade do perdão. Então logo, então eu não tenho perdão, por isso é chamado do pecado que não tem perdão. Em momento nenhum Deus deixou de perdoar, muito pelo contrário, Ele quer nos encher do Espírito dele.
Ele quer nos batizar do Espírito dele. Quando vamos para 1 Coríntios capítulo 12, lembra que eu falei aqui no domingo, falei uns dias para trás também, para você ler e ver todos os dons, porque ele nos convida a viver nos dons que ele tem para nós. Ou seja, ele nos convida a ser usado em línguas, interpretação de línguas, em cura, em maravilha, em profecia. Ou seja, ele nos convida em discernir espíritos, ele nos convida a ter o dom da fé. Não é a fé natural é aquela que acreditamos que podemos sentar nesta cadeira, que ela vai nos aguentar, ela vai firmar e nós não iremos cair. Mas nós estamos falando daquela fé ao qual diz: se eu tiver, eu posso transportar um monte de um lado ao outro. Ou seja, é aquela fé que eu posso dizer para um defunto: levanta, anda. Ou seja, é aquela fé que milagres podem acontecer através da minha palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual ele nos prometeu que se você tiver fé, que se você crer, ele fará obras semelhantes ou maiores do que aquele fez. Nós faremos, igreja. É disso que nós estamos falando. Então quem nos possibilita isso é o Espírito Santo, igreja. Quem nos dá a possibilidade de alcançar é o Espírito Santo. Então quando Jesus disse para nós ali em Lucas 24:49, ao qual lemos: não afaste de Jerusalém enquanto o Espírito não for derramado. Poder, né? Ali diz poder, Shekinah, poder de Deus, enquanto não for derramado sobre você, sobre vocês. Ele estava dizendo ali para os 12, para os 70 e para as mulheres, conforme pregamos aqui domingo. As mulheres foi de grande importância no ministério de Jesus, ainda que poucos nomes conhecemos, né? Joana, Maria, Maria Madalena, conhecemos poucos nomes, mas havia N mulheres. No extra bíblico, Flávio Joséfo, por exemplo, História dos Hebreus, ele vai falar sobre a possibilidade das mulheres que eram as mantenedoras do ministério de Jesus nesta terra, mas estavam por trás das câmeras. Então nós percebemos o quê? Entendemos que Jesus disse: ei, espera o poder vir sobre vocês. Onde eles estavam? No cenáculo. É aí que entra um detalhe, igreja. Cenáculo é lugar de quê? Lugar da ceia. A ceia aconteceu onde? Na mesa. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: ó, vocês esperem. Quando Jesus celebrou aquela última ceia, ele estava passando a seguinte mensagem: ó, aqui está o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Lembra? Aqui também, de modo semelhante, está o meu sangue. Algumas horas antes, Jesus estava dizendo isso. Domingo nós fizemos isso aqui. Ou seja, Jesus, nas últimas horas dele, ele estava demonstrando. Interessante é que para aqueles que creem em transubstanciação, né? Ou seja, acreditam que o suco de uva transforma no sangue e o pão transforma na carne de Jesus. Heresia, mentira. Porque o próprio Jesus disse: em memória de mim. Era um memorial. Era simplesmente um momento de ali memória, né? De demonstração que o pão simbolizava o corpo de Jesus e o suco da vide ali, ou seja, simbolizava o sangue de Jesus. E hoje ainda continuamos. Porque Jesus ele deixou claro: fazer isso todas as vezes que reunides em memória de mim. Ainda que nós não fazemos literalmente, né? Se nós levássemos ao pé da letra, todos os encontros nós iríamos semear o pão e o cálice. Mas entendendo que isso é um memorial e ainda por cima, né? Não se limita a ceia em uma participação literal, mas em uma participação espiritual, conforme pregamos aqui domingo.
Nós entendemos que o pão e o sangue se encontram, o cálice, que é o corpo e o sangue de Jesus, se encontra todos os nossos encontros. A todo momento Ele está derramando sobre nós. E não só quando nos encontramos, mas quando você também está na tua casa, no teu trabalho, nos seus estudos, onde você chega e reconhece Ele como Salvador, como aquele que derramou o teu sangue, que foi moído ali na cruz do Calvário. Quando nós reconhecemos isso, nós estamos na mesa, nós estamos no cenáculo, porque mesa tem significado de comunhão. Mesa tem significado de intimidade. Mesa tem significado de convite. Ninguém vai sentar na sua mesa se você não convidar. Ninguém vai sentar para a comunhão, para o momento da ceia, se assim não for convidado. Jesus disse: eis, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele vai ceiar comigo. Igreja, Jesus disse: não se afaste de Jerusalém. Nós sabemos que todos estavam reunidos no cenáculo, todos estavam em um ambiente. Ou seja, e depois, naquele dia da festa de Pentecoste, uma das festas mais tradicionais do povo de Jerusalém, daquela região judaica, era uma festa que reunia, porque a Páscoa também fazia isso. Ou seja, mas aqui havia uma grandeza, porque ali havia pessoas de todas as regiões, conforme nós lemos aqui, né, a partir do verso de número 9, né? Vai dizer pessoas de todas as regiões, árabes, judeus, aqueles que também não confessavam, né? Não existia a palavra ateu hoje, que nós temos isso, a negação, mas também tinha ali no meio, aproveitando o comércio, né? Toda festa, seja ela cristã ou não, sempre vai haver pessoas ali, mesmo não crendo, porque aproveitam o ponto comercial, né? Aquela situação. Então tinha pessoas da Líbia, do Egito, da Ásia, da Judéia, da Mesopotâmia, ou seja, tinha gente variadas. Com certeza havia pessoas ali ganhando dinheiro, sendo porta-voz, intérpretes, né? Ali para que outros conversassem uns com os outros ali, linguagens diferentes. Ou seja, mas os judeus que ali estavam em Jerusalém, obedecendo aqueles que já estavam indo para o mundo cristão, para aquilo que Jesus estava iniciando, a igreja nesta terra, nós vamos ver que estavam fazendo o quê? Um primeiro ponto para o recebimento do Espírito Santo: eles estavam obedecendo, igreja. Obediência. Segundo ponto, respeitando o tempo de Deus, igreja. Ou seja, porque muitos ali com certeza queriam deslocar, queriam partir, porque o Senhor já havia dito: pregai o evangelho em Jerusalém, na Judéia, né, em Samaria e até os confins da terra, pregue em todos os lugares. Porém, iria dar início a partir do momento em que o poder fosse derramado sobre eles. Então espere, fique ali, espere. Então aqui nós vemos obediência e vemos também esperando o tempo de Deus, permitindo o tempo de Deus ser executado. E nós vamos ver, igreja, o texto nos declara que neste dia, na festa de Pentecoste, o poder que Jesus havia dito no capítulo 24 de Lucas, para esperar, a Bíblia relata que veio sobre eles. O interessante aqui é que todos foram cheios
Foi derramado sobre eles um dom comum, o dom de língua, não que se limita somente a ele. Porque quando lemos capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vamos ver que se baseia em 9 dons do Espírito. Mas aqui neste momento era necessário, além de uma demonstração de fé, uma edificação pessoal. Era necessário que todos entendessem que havia algo de Deus sobre eles ali naquele dia. E nós vamos perceber, igreja, um detalhe que muitas vezes eu já escutei missionários dizendo que foi para um país sem ao menos saber falar a linguagem. Por exemplo, foi lá para a Ásia e não sabem falar a linguagem daquele lugar totalmente diverso de nós. Mas com o dom do Espírito Santo, o dom de língua, começaram a ministrar de uma maneira comum ali naquele lugar, onde todos entendiam. Ou seja, mas também temos o dom de língua para edificação pessoal. Porque a partir do momento em que você fala em língua, mas você não tem a interpretação dessas línguas, a Bíblia declara que é o único dom que edifica a si mesmo. Só vai edificar você. Mas é necessário? É. Então é necessário buscar. E nós encontramos os dons de Deus em nós na mesa, na intimidade, no momento em que abrimos a porta para Jesus, no momento em que permitimos Jesus sentar no cenáculo conosco. Lembra daquele momento em que todos colocaram a mão na mesa do cenáculo? Aquele quadro famoso, né? Aquele quadro que chegamos na casa de muitas pessoas, ele está lá, onde existe a mesa, Jesus e os 12. Ou seja, este momento é um momento que, para quem conhece, sabe que Jesus já estava amargurado. Jesus já sabia de 2 situações ali. A primeira é que dentro de algumas horas a traição seria consumada por Judas, e ele ainda estava na mesa. E a segunda, igreja, é que dentro de mais algumas horas, aquele que disse para ele, batendo no peito: eu jamais te abandonaria, Jesus, iria negá-lo 3 vezes. Iria dizer que não fazia parte com ele, que não era de um dos dele. Ou seja, igreja, nós percebemos que, entendemos que Jesus já se encontrava sangrando aqui. Tanto é que algumas horas depois isso vai se consumar, né? Que quando ele vai para o Getsêmani, que é pós o cenáculo, nós sabemos que Lucas vai dizer que ele suou gotas de sangue. Ele teve a hematidrose. Ele vai sofrer internamente uma angústia, uma dor tão terrível, que ele chega a transpirar sangue. E tudo isso sabe para quê? Para que ele dissesse ali algumas horas depois: Tetelestai, está consumado. Eu paguei o preço. Eu venci por você. Eu venci pela tua vida. Eu venci para que você tenha vida e vida em abundância. Então, igreja, ele deixou claro. E quando ele falou essas palavras, ele havia já ressuscitado. E aparece para os discípulos e diz assim: não vos afastei de Jerusalém. Ali já havia uma fé maior no coração deles, porque eles agora viram Jesus ressurreto. Porque eles viram Jesus, eles sabiam que Jesus iria cumprir todas as coisas que foi dita. Sabe por quê? Porque agora eles viram que Jesus ressuscitou.
e eles obedecem, eles esperam o tempo de Deus, eles obedecem aquilo que Deus mandou, e o texto nos declara que o Espírito Santo veio sobre eles, igreja, como um vento impetuoso, como poder e glória, como despertamento. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios da glória de Deus. Pessoas foram batizadas, pessoas foram cheias, pessoas falaram em línguas, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas. Mas mesmo assim haviam aqueles que estavam debochando, porque você ser cheio do Espírito Santo, ser usado por Deus, vai incomodar aqueles que não creem, igreja. Mas o que o Senhor quer é que, como neste dia do Pentecoste, como a descida do Espírito Santo neste lugar, Deus deseja que você seja cheio também, cheia também desta glória de Deus, igreja. Eu não sei se você fala em línguas, ou se você tem dom de curar, de profetizar, mas o que o Senhor quer que você entenda é que Ele quer fazer algo diferente em você. Ou seja, esta mensagem no teu coração é para que você compreenda que Ele tem algo diferente. Existem alguns estágios. É o conhecimento do Senhor, o conhecimento da palavra, o batismo, a ceia e também o batismo no Espírito Santo. Entenda uma coisa, ainda que isso pode inverter em algumas situações, mas eu não sei em qual estágio você se encontra, mas Ele quer te batizar em nome de Jesus no Espírito. Ele quer que você entenda que Ele pode usar os seus lábios para algo além, que Ele pode usar as suas mãos para algo além, que Ele pode usar a tua vida para curar, para libertar, para transformar, para fazer coisas sobrenaturais através de você. Então convida Ele nesta noite. Eu quero te convidar a ficar de pé. Como em Pentecoste, Ele não mudou. Ele não mudou. O Santo Espírito continua, Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Ele não mudou. Ele permanece em nossas vidas. Ele permanece em nossa caminhada. Ele permanece em tudo que nós anseiamos, sonhamos e desejamos. Ele está na tua vida, igreja. Então começa a dizer para Ele: Pai, eu quero, Pai. Eu quero viver, Pai, como ali há mais ou menos 2000 anos atrás, naquele Pentecoste. Eu quero sentir algo diferente. Eu quero sentir algo novo. Ó Deus, eu quero sentir, ó Deus, algo, ó Deus, tocando sobre o meu coração e sobre a minha vida. A tua presença sobre nós. Diga para Ele nesta noite. Convida Ele, ó Espírito Santo. Eu quero fazer parte deste cenáculo. Eu quero fazer parte deste cenáculo, desta obediência, dessa espera do tempo do Senhor, em nome de Jesus. Ele quer encher você, Ele quer usar os seus lábios, Ele quer te batizar no Espírito Santo, o Espírito que consola, o Espírito que convence, o Espírito que transforma, o Espírito que nos toma pela mão direita e diz: não temas que eu te ajudo. O Espírito que nos dá a condição de viver o chamado, que nos cura, que nos limpa, que nos transforma, em nome de Jesus. Vento impetuoso, como está ali no Pentecoste, como aquele dia, enche a tua igreja nesta noite.
Oh, papai, nós queremos receber mais de ti, queremos receber mais da tua glória, mais do teu poder. Eis-nos aqui, ó Pai, eis homens e mulheres aqui neste lugar, ó Deus, que busca o Senhor, que invoca o teu nome, ó Deus, seja aqui presencial, ali na live, vidas, ó Pai, que desejam, Senhor, mais de ti, menos de nós mesmos, mais de ti, ó Pai, mais de ti sobre nós nesta noite. Enche, 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 ó Deus, a tua igreja da tua presença, Pai. Ó Deus, que o vento impetuoso da tua glória, o mesmo Espírito que esteve ali, ó Deus, há mais ou menos 2000 anos atrás, nós cremos que é o mesmo aqui nesta noite. Não muda, não muda. O Senhor é o mesmo, é aquele que tudo pode. Ó Deus, que tudo pode fazer e encher, batizar no teu Espírito, derramando dons de línguas, de cura, de transformação, dom da fé, dom de maravilha, dom de interpretação, de discernimento. Vai enchendo a tua igreja, Pai, que o vento impetuoso do Senhor possa encher a tua noiva neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Santo Espírito, oh Santo Espírito, enche a nossa vida, enche o nosso coração, capacita-nos nesta noite, Pai, capacita-nos neste lugar, nos dá a condição de vivermos, ó Deus, de estarmos a cada dia, Pai, servindo ao Senhor com louvor e graça, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos nesta graça, nós cremos, ó Pai, no derramamento do teu Espírito, nós cremos no toque do Senhor neste lugar, cremos na misericórdia do Senhor neste lugar, nós cremos na tua bondade, nós cremos, ó Pai, que vidas estão sendo tocadas nesta noite, ali na live, Pai. Ali na live, o Senhor é onipresente. O mesmo que está aqui agora, está na casa de cada um ali naquela live, no trabalho, onde houver vidas nos ouvindo. Eu creio que o Senhor pode visitar, que o Senhor pode fazer milagres, que o Senhor pode derramar a tua glória e o teu poder. Nós cremos nesta noite, nós aqui consagramos a nossa vida na tua presença. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer grandes coisas, o derramamento do teu Espírito, como em Pentecoste, como o vento impetuoso. Nós recebemos nesta noite, Pai, nós recebemos o teu poder sobre nós, aqui neste lugar, ó Santo Espírito. Oh Deus, toca sobre cada um, que possamos viver o teu chamado, o teu querer e a tua vontade em nós, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. É a nossa oração nesta noite, é o nosso pedido nesta noite, é o nosso clamor nesta noite, de invocação do teu santo nome, do teu Santo Espírito, derramado sobre nós, aqui neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, bendizemos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós cremos na tua grandeza e no teu poder sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Nós nos rendemos ao Senhor neste lugar. Nos dê graça, Pai, nos motiva a continuar vivendo, Pai, como ali no Pentecoste, que possamos ser cheios da tua presença e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que você possa buscar, como em 1 Coríntios capítulo 12, os dons do Espírito, que você possa buscar
a receber este vento impetuoso e a viver o chamado de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, não olhe para trás, esteja no cenáculo, esperando aquilo que Deus deseja fazer. Não saia da centralização do que Jesus tem para a tua vida. Amém? Deus abençoe você da live. Tenha uma boa noite, uma continuidade de semana. Deus abençoe a tua vida, tá bom, querido, querida aí com a gente. Que Deus abençoe, possa aí continuar na presença de Deus. E precisando de algo, uma oração, uma conversa, estamos à disposição, só nos chamar aí, tá bom? Tenha uma boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Graças a Deus pela tua vida também.